E aí pessoal, beleza? Aqui é o William com mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar mais uma vez sobre varas. Atualmente eu tenho trazido aqui para o canal uma maior quantidade de vídeos de varas, porque é algo que o pessoal pede muito, né? E geralmente a gente acaba focando mais nas carretilhas, que são coisas mais fáceis de comprar por causa de questão de frete e tudo mais, e até por questão de repassar elas depois, né? Porque as carretilhas e molinetes a gente consegue colocar nas rifas com mais facilidade. Já as varas, por questão de frete, isso acaba sendo um pouco mais difícil. Então, por esse motivo, eu acabo trazendo menos conteúdo sobre varas. Mas hoje vamos falar sobre a vara Kyorin K1 Classic. É uma vara que eu já havia postado um videozinho short aqui no canal. Infelizmente, no vídeo short não é possível postar link mais, né? O YouTube, infelizmente, acabou restringindo essa possibilidade e algumas pessoas vêm perguntando sobre o equipamento, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que eu também postei um vídeo curto sobre ela. A K1 Classic, ela vem nessa capinha feita de um material tipo uma lona. Assim, é um material razoavelmente bom, tá? Não é nada assim extraordinário, mas também não é um material ruim. Podemos dizer que é uma capa melhor do que as varas da Mavus, por exemplo. Essa é uma vara de duas partes. Aqui na capa vem escrito o modelo do equipamento e o tamanho, o código C602M. C significa que é uma vara para carretilha, o 60 significa que é uma vara de 1,80 m, ou seja, 6 pés. O número 2 significa que é uma vara de duas partes e o M significa que é uma vara de categoria média. Olha que legal, pessoal. Olha que interessante. Ela vem com um cabo inteiriço, né? Apesar de ser um cabo feito em dois materiais diferentes, é um cabo inteiriço, porque ele não tem aquele intervalo aqui entre as duas partes do cabo. Então nós temos maior parte do cabo, podemos dizer que uns 2/3 do cabo é feito em EVA e 1/3 aqui é feito em cortiça, tá? Cortiça legítima, cortiça AAA, segundo a informação do fabricante, bootcap emborrachado com o logo da marca aqui na parte de trás. Depois eu vou aproximar a câmera e vou mostrar para vocês bem de pertinho. Rio City bem aliviado, então a gente tem um contato maior com essa parte do carbono, já dá um pouco mais de sensibilidade, e pelo fato do Rio City ter esse recorte um pouco mais agressivo, ele se torna um pouquinho mais fino. Então ele faz com que a sua mão fique um pouco mais próxima da carretilha, a sua mão feche um pouquinho mais. Eu gosto de Rio City assim, que sejam mais magrinhos, porque eu acho que a empunhadura fica um pouco melhor. Seguindo aqui para frente, ela tem esse acabamento em metal, que é um reforço para travar a carretilha. A porca tem um anel de acabamento feito em carbono e aqui na frente o foregrip feito em alumínio, que ele tem uma textura, né, algumas ranhuras para dar uma aderência. Esse alumínio aqui, sinceramente, eu acho um pouco desnecessário. Ele dá um acabamento legal, dá uma cara bonita para o equipamento, porém isso aqui agrega peso, porque é uma peça razoavelmente grossa, né? Uma peça bruta, é um anel assim bem robusto. Então, sem isso aqui, possivelmente essa vara teria aí mais ou menos uns 3 a 5 gramas a menos. Então é legal, é bonito, mas se tivesse aqui de repente um acabamento de carbono, eu acho que seria mais interessante. Bem aqui na pontinha desse anel tem uns dentinhos que depois vocês verão aí bem de pertinho, e esses dentinhos são meio que soltos aqui, ó, gira. Então assim, é algo muito bonito, visualmente é interessante, mas é um agregador de peso, né? Seguindo aqui, já chegando no carbono da vara, temos aqui mais um anel de acabamento colado no carbono. À frente um acabamento em alumínio anodizado num grafite bem bonito, tipo um black nickel. Acabamento com fio e resina, o fio vermelho e dourado, bem legal. Mais à frente um acabamento com uma textura de carbono bem bonita, parece aquela fibra de carbono que é usada para fazer envelopamento de carros, né? Bem legal. Na parte de trás, a especificação do equipamento, o código 602CAM, comprimento 1,82 m, linha de 7 a 15 libras, iscas de 7 a 21 gramas e ação média rápida. O que a gente pode falar sobre essa especificação? 7 a 15 libras e iscas de 7 a 21 gramas. 7 a 21 gramas é um peso de isca muito na média de varas de 15 a 17 libras mais ou menos, tá? Você vai encontrar varas de 15 libras
com um casting um pouco menor e também vai encontrar algumas com um casting mais ou menos semelhante a essa aqui. Achei que o casting aqui está bem honesto, para ser sincero. Geralmente a gente pega varas de 17 libras que também tenham essa mesma classificação para peso de isca, na faixa de até uns 22 gramas mais ou menos. Pode acontecer de você encontrar uma vara de ação muito rápida que tenha um cast um pouco mais alto, porém é uma vara muito mais rápida, uma vara muito mais dura, que naturalmente tende a ter um cast um pouquinho mais alto. A ação dela depois a gente vai ver, eu vou colocar uma carretilha nela e vamos erguer aqui aquele mesmo pezinho que a gente tem feito nos outros vídeos de varas para a gente ver como que fica a envergadura dela. Essa é uma vara que vem com todos os passadores e a ponteira da Fuji, tá? Vejam que tem aqui, ó, uma etiquetinha da Fuji. Esses passadores ficaram muito compatíveis com o projeto de um modo geral, o tamanho dos passadores, o tamanho da ponteira, o tamanho do anel dos passadores é bom, tá? Muito compatível com uma vara de 15 libras mais ou menos, muito bom. Essa vara vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passadores, mais a ponteira, sendo o primeiro e o segundo com pata dupla. Os demais com pata simples, que também é tradicional. Como eu já comentei, é uma vara de 2 partes. Me perguntaram lá no Instagram se o blank dessa vara é fino. Sim, pessoal, o blank dela é bem fino sim, tá? Dá para vocês verem aqui, ó, que ele é bem mais fino do que o meu dedinho aqui, ó. Depois eu vou tirar a medida e coloco aqui na tela para vocês, tá? Tanto aqui chegando no Rio City, quanto a ponteira também, são bem finos. Vamos ver aqui sobre a ação dela. Vamos tirar essa etiqueta aqui. Olha, pessoal, a ação dela realmente me parece ser uma vara de ação média rápida. Eu acho que essa vara foi bem classificada, viu? Ela realmente me passa a impressão de estar muito de acordo com uma vara de 15, 16 libras, realmente, tá? Gostei, achei assim o projeto bem honesto com o que foi especificado pra gente. Vamos pesar essa vara, pra gente ver. Se não me engano, lá no anúncio, fala 118 gramas. Vamos ver se é realmente isso. 119 gramas. Não é uma vara extremamente leve, né? Já passou aqui pelo canal varas mais leves, como a Resolute da Mavlos, que tem aí menos de 100 gramas. A Hefestos de 15 libras, que tem 105, 104 gramas mais ou menos. Mas eu posso dizer para vocês que é uma vara com um peso ok. Tendo em vista que ela tem um cabo inteiriço, a gente acaba entendendo que ela seja um pouquinho mais pesada. Muito possivelmente, se ela tivesse um cabo bipartido, ela perderia aí mais ou menos de uns 5 a 8 gramas, mais ou menos, chegando aí na casa dos seus 110 gramas, o que seria um peso bem bom. Se a gente casar ela aí com uma carretilha de uns 160 gramas, eu acho que vai ficar um conjunto bem interessante. E antes que a gente aproxime a câmera, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que essa vara veio. Ela veio nesse tubo de papelão, que é um tubo bem rígido, tá? Se a gente apertar ele aqui, ó, difícil conseguir amassar ele, porém o correio conseguiu, né? Veio com essa dobra aqui, com esse vinco, mas felizmente a vara não foi atingida, né? Não chegou a dobrar por completo e também não chegou a amassar por completo. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer aqui os detalhes dessa vara bem de pertinho. Começando aqui pelo cabo, como podem ver, como eu disse, 2/3 do cabo é feito em EVA e esse último terço aqui feito em cortiça, uma cortiça legítima, tá? Aqui na transição entre a cortiça e o EVA tem um acabamento em alumínio. Aqui o bootcap, feito em borracha, como já comentei com vocês. Na pontinha aqui, ó, tem o logo da marca. Muito legal. Vejam que essa parte aqui central do cabo é mais fininha. Depois ela engrossa um pouquinho e aqui tem esse detalhe para dar esse acabamento aqui que ficou bem legal. Aqui o Rio City. Vejam um Rio City muito bonito. Olha que pintura legal. Interessante, né? Um recorte legal. Muito confortável esse Rio City dela. Aqui a trava, feita em metal. Não parece ser feito de aço inox, tá? Aparentemente é um material cromado. Aqui a rosca, tem esse acabamento em carbono.
Aqui o foregrip, que é a peça em alumínio que eu falei para vocês. E esses dentinhos aqui, ó, que eu comentei com vocês que eles giram. Então, assim, é algo estético, não faz diferença ter ou não ter isso daqui. Seguindo aqui, ó, o acabamento em carbono, depois vem o alumínio, os acabamentos com fios. Aqui o nome da vara, K1 Classic Professional. Aqui o código C602M. E aqui na parte de trás, as especificações do equipamento. O código, o tamanho, aqui a libragem, né, a compatibilidade com linhas. Aqui o casting. E no final aqui a ação dela, MF, que é Medium Fast, ou média rápida. Seguindo aqui temos o logo da marca, é uma espécie de um K, dentro aqui de um símbolo que parece um escudo. Acabamento com fio e resina. Toda essa vara tem uma textura que lembra uma escama. Se a gente passar o dedo da ponta para trás, ela é um pouco mais lisa. Se passar o dedo de trás para frente, ela tem uma textura um pouco mais rugosa. Ela lembra a escama de um peixe. Quando você passa da cabeça do peixe para o rabo, ele é um pouco mais liso, e quando você passa ao contrário, a gente sente, né, que existe ali uma certa asperidade, né? Aqui o primeiro passador, veja, um passador da Fuji com pata dupla. Acabamento de fio e resina bem feitinho. Gostei dessa vara porque eles usaram pouco fio e pouca resina. Então todo o acabamento que foi feito nela é bem pequenininho. E isso é interessante porque no final do projeto acaba reduzindo um pouquinho o peso. Aqui um pouquinho antes da emenda, mais um acabamento com fio e resina. Passando aqui para a segunda parte, na pontinha um acabamento com fio e resina. O segundo passador, também com pata dupla. Vejam que ele é um pouquinho menor. No geral, os passadores dessa vara são pequenos, tá? Não chegam a ser micro como o da Resolute, mas são passadores pequenos. Mas assim, o tamanho do anel, né, aqui da cerâmica é bom, dá para passar qualquer tipo de nó tranquilamente. O terceiro passador, já com pata simples. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo passador e por último aqui a ponteira, também com o formato anti-enrosco, e o tamanho do anel razoavelmente bom, né? Muito compatível aí com a categoria na qual essa vara foi colocada. A ponteira dela é mais simples, né? Não tem assim nenhum acabamento diferenciado, não tem nenhuma cor diferente, tá? Fica mesmo os detalhes, mas por conta aqui do Rio City bem bonitão, e esse acabamento que parece uma fibra de carbono, né? No geral, a vara tem assim um visual bem sóbrio. É uma vara bonita, mas não é algo assim que chame tanto a atenção, que a gente bata o olho e fala assim, nossa, que vara bonita, que acabamento espetacular e tal. Não, ela é bonita, ela é bem acabada, porém é uma vara de visual simples. Pessoal, eu mudei a posição da câmera e vocês podem ver que agora o fundo aqui está branco, né? Pois é. Eu acabei pintando o fundo aqui de branco porque, embora a gente quisesse gravar num local um pouco mais discreto, um pouco menos chamativo, eu percebi que nos vídeos de varas, algumas pessoas estavam tendo dificuldade para enxergar a vara. Quando a gente, por exemplo, colocava o peso aqui para erguer, para a gente ver a ação da vara, algumas pessoas relatavam que tinha dificuldade para ver. E assim, vai saber por qual motivo, né? Eu assistindo aqui no meu celular, eu consigo identificar o equipamento tranquilamente, mas eu não estou gravando vídeo para mim, né? Estou gravando para outras pessoas. E como a gente não sabe onde e como as pessoas estão assistindo, temos que trabalhar pensando nos demais. Mas enfim, eu coloquei aqui a carretilha na vara, na K1. Eu vou usar aqui dois objetos com pesos diferentes. Aqui eu tenho 110 gramas, esse gancho aqui é usado na minha balança. E aqui eu tenho 500 gramas. Por que eu vou usar dois pesos diferentes? Quando eu coloco 500 gramas em uma vara de 50 libras, de 40 libras, fica mais equilibrado. Eu consigo ter uma noção melhor da envergadura daquela vara, porque esse peso está assim, como é que eu vou dizer,
um pouco mais equilibrado com a ação, com a resistência daquele equipamento. Agora, quando eu ergo 500 gramas em uma vara de 15 libras, 17 libras, mesmo que ela tenha uma ação muito rápida, ela vai ter uma envergadura muito mais acentuada. Então, dificilmente a gente vai conseguir distinguir muito bem. Dá para notar a diferença? Sim, mas a diferença com muito peso, ela é muito menos perceptível do que a gente colocando um peso menor. Então aqui eu coloquei uma carretilha Falcon 3 com uma linha Zukibo 0,23 milímetros. Então vamos lá, pessoal, eu vou me afastar aqui um pouquinho, possivelmente eu fuja um pouco aqui do campo de visão da câmera, mas a ideia aqui é mostrar a ação da vara, né? Então, ó, erguendo 110 gramas, vocês podem ver que ela tem uma envergadura pequena, né? Ela está pouco tensionada, mas dá para ver que ela tem uma envergadura, um tensionamento, né? Um pouco mais distribuído. Vocês podem ver que ó, o primeiro, o segundo e o terceiro passador estão praticamente alinhados, né? Nessa parte a vara está praticamente reta. A partir do quarto passador é onde ela começa a ter uma envergadura um pouco mais acentuada, beleza? Então agora, pessoal, com um peso de 500 gramas, vara Kyorin K1, vou deixar aqui ó, a parte da carretilha, essa parte aqui o mais alinhada possível, né, o mais reto possível, para que não interfira no posicionamento lá. Então agora vocês conseguem ver que a partir do primeiro passador, ela já começa a ter um leve tensionamento. A linha não encosta em nenhuma parte dela, com esse peso, né, que eu estou erguendo. Em todos os intervalos dos passadores, a linha está um pouquinho afastada. Em alguns ali chegou bem próximo, mas não chegou a ultrapassar o limite do carbono. Então aqui dá para a gente ver que a curvatura é muito maior porque o peso é muito maior. Por esse motivo, eu comentei com vocês que para testar uma vara leve, de categoria leve, é mais interessante que a gente use um peso menor. Se a gente for colocar aqui uma tabela onde 1 seria categoria média e o 10 seria categoria rápida, eu diria que ela está bem no meio, entre uma vara média e uma vara rápida. O que me agrada bastante, tá? Porque eu, sinceramente, eu não me adaptei muito bem a varas de ação muito rápida. Essa Custom que eu mostrei para vocês é uma vara que eu mesmo fiz, né? Cheguei a comentar com vocês, inclusive ano passado, quando estávamos arrumando para ir para Três Marias, eu fiz um vídeo falando os equipamentos que eu ia levar e eu comentei que tinha acabado de fazer essa vara para levar para lá. E é o seguinte, por ela ser uma vara extremamente rápida, ela é uma vara muito dura. É muito interessante para você trabalhar, por exemplo, iscas de hélice, para você trabalhar um popper, iscas de Zara, stick, que sejam iscas mais pesadas, tipo uma Realis Pencil 100, por exemplo, uma Top Gun 100, eu acho que vai muito bem. Agora, se você não estiver usando iscas tão pesadas, você sente como se tivesse com um cabo de vassoura na mão, puxando uma isca. É basicamente essa a sensação. E eu durante muitos anos pesquei com varas médias, por exemplo, atualmente eu tenho usado a Hephaestus de 15 libras, usei por um tempo essa outra vara que infelizmente não vende mais, que é a Black Sense, que já tem vídeo dela aqui no canal, que também é uma vara classificada como média rápida, mas ela está mais na categoria média do que na média rápida, uma vara muito legal, acabamento também sensacional, mas que infelizmente deixou de ser vendida. Então eu estou muito acostumado com varas de ação média. E quando você pega ou uma vara muito lenta ou uma vara muito rápida, leva um certo tempo para você se acostumar, se adaptar à forma com que aquele equipamento trabalha. Como eu disse, para iscas mais pesadas, como Realis Pencil 100, uma Top Gun 100, um popper grande, uma isca de hélice, a vara de ação rápida ela é muito bem-vinda, porque tocou a resposta lá na ponta da linha, ela é muito mais rápida. Você não perde parte daquele trabalho que você fez por causa da vara amortecendo demais o trabalho, né? A vara mais rápida, ela responde melhor. Mas para você que vai usar tipo uma Top Gun 80, uma vara muito rápida, não é interessante. Se você vai usar iscas de meia água
pequenas não é tão interessante porque o tranco é muito rápido, então puxa muito rápido a isca. Um popperzinho tipo de 6 centímetros não trabalha tão bem com uma vara rápida, então uma vara de ação média ela se torna um pouco mais versátil e mais compatível com mais tipos de iscas, com mais tipos de pescarias do que uma vara de ação rápida. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em comprar essa vara, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se ainda estiver disponível, beleza? Se ficou alguma dúvida, podem falar comigo nos comentários, que assim que eu puder, eu estarei respondendo a todos vocês, beleza? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!